Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton? Muito bem, e pela oportunidade de desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo, vamos mais uma vez atender aqui uma solicitação e esta solicitação é sobre um tema que nós já abordamos no passado, mas pelo e-mail da pessoa aqui dá para a gente entender e esse momento, né, que o país atravessa, enfim. Diz assim: qual deve ser a posição do espírita diante da depressão e das aflições e angústias da vida? Sei que já abordaram o tema no programa, mas necessito de mais uma palavra a respeito do assunto. Já falamos sobre essas questões relacionadas à depressão e tal, mas é bem propício para o momento que a gente atravessa, né? Eu penso que sempre nós devemos examinar, conversar, dialogar a respeito desse tema. Afinal, nós estamos aqui reencarnados, passando por novas experiências na nossa evolução e, evidentemente, faz parte dessas experiências, devido ainda às nossas imperfeições ou impossibilidades, esse fator ligado com as aflições. Esse assunto é tão sério e importante na vida de toda a humanidade, de todos os homens, que Jesus lembrou-se disso. Lembrou-se de transmitir um conhecimento e alguns ensinamentos a respeito de como suportar as aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, Allan Kardec criou um capítulo, que é o capítulo de número 5. Olha, o Evangelho está aqui sobre a mesa. Capítulo número 5, ligado com as aflições. E do ponto de vista da linguagem utilizada por Jesus, Kardec reportou-se a isso, titulando de Bem-aventurados os aflitos, está lembrado? Bem, esse assunto ligado com os bem-aventurados, não é que o espírito aflito ele é bem-aventurado, ele passa pelas bem-aventuranças, não. É que realmente é uma oportunidade do espírito, enquanto que transitando por essas necessidades, ele consegue suplantar, consegue superar. Não é que ele vai esquecer nada disso, ele vai conseguir uma força interior e passar pelas vicissitudes da vida com uma certa dose de elegância. Me permita usar essa expressão porque me parece bem ajustada, porque também nós aprendemos com a nossa doutrina que não adianta o espírito se revoltar. Aí ele não estará sendo elegante consigo próprio. O espírito revoltado demonstra um grau forte de inferioridade e nós temos que saber entender. Agora, quem pediu essa ajuda, do ponto de vista de ouvir mais alguma coisa a respeito do tema, está demonstrando esta necessidade. E parabéns, porque está recorrendo, digamos, a uma doutrina que tem algo para dizer. O discurso do Espiritismo é o que está no capítulo 5. Vocês vão ler com calma, com muita calma, vão notar que Allan Kardec vai discorrendo sobre essa matéria com elegância, porque ele é um espírito elegante ao escrever e transmite aquele conhecimento que Jesus transmitiu. E mais do que isso, aí ele faz uma anexação de alguns depoimentos ou mensagens de espíritos, como de Agostinho, por exemplo, para mostrar como é que um espírito, agora numa condição melhor, pode pensar nessa matéria sem essa dificuldade nossa. Porque quando nós falamos assim, olha, como é que nós vamos superar a dor, a melancolia, a aflição, a depressão, a ansiedade? De falar assim é muito simples, mas na hora que nós estamos transitando pela experiência, nós observamos que é de um grau de dificuldade muito grande. Porque, por exemplo, uma mãe, na linguagem popular, vou usar na linguagem popular como didática, uma mãe perde um filho, tenha ele a idade que tiver.
Eu pergunto, é momento fácil, simples de superar isto? Depende daquilo que ela já tem de força, de conhecimento, e o conhecimento está na frente, mas nós não podemos imaginar que todos possam superar esse momento com facilidade, porque dá a impressão, para quem não tem o conhecimento espiritual, de que ninguém perde ninguém. Se tiver esse conhecimento, já vai entender que o espírito ele não está deixando definitivamente a Terra, não, está passando por um outro estado. Mas não é simples da gente falar isso. Mesmo conhecendo, né? Mesmo conhecendo, vem a dor, a saudade, um grau de depressão, é tudo natural e humano passar. Eu citei isso, mas poderia citar uma porção de coisas aqui como exemplos. Agora, nós precisamos entender que o discurso da doutrina espírita é um discurso ligado com o lenitivo através do conhecimento. O Espiritismo é uma das doutrinas que consola explicando e explica já consolando o espírito das amarguras, das aflições da vida. Um outro tema que é tratado nesse capítulo, que é de extrema importância relacionado a tudo isso, ele fala da lei de causa e efeito. Mas ele para escrever sobre isso mesmo. Essa questão que as pessoas também... Olha, mas como é que é essa história? A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. A gente tem que entender, né, que as aflições que a gente passa hoje decorrem de alguma coisa. Né? Ninguém foi premiado com isso ou com aquilo. Né? Não tem, Deus não... vai querer mal para um e bem para outro. Então, as coisas que nós enfrentamos são decorrentes de atitudes ou deste momento, né, desta presente encarnação, e se não são deste presente, deve ser de outro momento. E os motivos são sempre a explicação. Não há outro jeito de nós entendermos esse instante. E como Allan Kardec pretendia e desenvolveu, é para opor-se, fazer um contraponto àquela ideia de que os filhos passam pelas dificuldades criadas pelos pais. Está lembrado que, então, não tendo isso, não existindo isso, somente entendendo a lei de causalidade, a lei do motivo, da causa, aquele agente motivador. E isso, depois, entendido isso, fica mais fácil passar pelos problemas. Fica mais fácil passar pelos problemas, se a gente admitir que nós somos criadores das dificuldades. E você falou no início da questão do espírito evoluir. E a evolução também é uma lei natural, que nós como espíritos temos que naturalmente evoluir. E nós vamos evoluir quanto mais nos empenharmos. Basta ver, essas coisas a gente esquece às vezes de fazer uma análise. Aquela pessoa que está encarnada hoje, estuda bastante, se empenha bastante, aí alguém, ele deu sorte da vida. Deu nada, ele se empenhou muito e estudou muito. Da mesma forma nós como espíritos, né? Se a gente se empenhar bastante, né, e trabalhar bastante pela nossa transformação, nós seremos espíritos melhores antes, né? Com certeza, essa palavra sorte, ela se traduz apenas pelo desejo de existir de alguma coisa ligada com o fator de oportunidade e acidental, de um benefício acidental. Isso também não existe, né? Isso não. Nada que nos acontece ocorre por acidente, não é? Agora, eu gostaria que você, por favor, relesse a indagação. Então, qual deve ser a posição do espírita diante da depressão, das aflições e angústias da vida? Muito bem. Então, já estamos respondendo. Apenas vamos acrescentar aqui algo que não dissemos anteriormente, de propósito, para podermos ligar, fechar aqui esse laço de uma maneira cultural. Meus amigos, todas as nossas tensões, depressão e síndromes antecedem do fator de ansiedade do espírito. A palavra ansiedade, ela por si só já diz tudo. O espírito ansioso é aquele que não sabe aguardar, que não sabe esperar.
E do ponto de vista de pensamento, ele cria expectativas muito antes das coisas acontecerem, ou querer que aconteçam. Por quê? Um espírito ansioso é aquele que não espera o momento, nem da fruta amadurecer, nem da data chegar, nem da pessoa realmente poder receber. Ele já está disparando um processo que chega ao ponto de criar dificuldades físicas. A medicina, por exemplo, já estuda doenças criadas pela ansiedade, da expectativa disparada. Então, ao contrário do ansioso, a pessoa, para viver melhor, ela tem que saber aguardar. Para saber aguardar, olha, a palavra é saber aguardar. Saber significa conhecer, antecipadamente. Se conhecer, vai saber que as coisas acontecem ou devem acontecer nos dias marcados, aprazados, no momento certo. Mas nós não estamos vivendo na Terra, que é um planeta onde todos os espíritos já entendem isso. Então as pessoas, não entendendo, criam noções de vida completamente contrários à lei natural. E é exatamente isso que cria esse embaraço maior, porque quem fez a pergunta está falando de uma depressão, que já é considerado pela ciência uma enfermidade, que precisa receber o tratamento correto, e recebendo o tratamento correto a pessoa vai ter que entender esse assunto ligado com o esperar. O esperar. Não com expectativa nervosa, mas aguardando o momento certo das coisas acontecerem. Tem uma outra questão, acho que importante relacionada a tudo isso, Milton, que é a questão daquilo sobre o que nós pensamos. Né? Conforme nós pensamos, nós acabamos atraindo para próximo de nós espíritos com a mesma linha de pensamento, né? Que está muito relacionado diretamente com todas essas questões. Então, se a gente hoje sabe disso, é a questão que você mencionou há pouco, do saber. Se eu sei que eu pensando, vamos dizer aqui, de forma errada, eu posso atrair espíritos que não são muito evoluídos, é natural que eu procure passar a pensar de forma certa. Esse seria o resultado lógico. É o resultado lógico. Acontece que nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, e nós somos espíritos que temos que enfrentar ora as provas, ora as expiações. Então, nem tudo é tão fácil, assim como um passe de mágica. Não, eu vou parar de pensar em problemas. Não existe isso. Não dá para a gente fazer isso, né? E quanto mais a gente quer parar, a gente mais pensa, né? É uma coisa natural. Mas é algo para a gente pensar de forma objetiva bom, eu posso mudar isso pelo meu empenho, não posso? Sim. Desde que eu queira. Sim. Que a vontade é um dos atributos do espírito. Então eu tenho vontade de melhorar. Não é só desejo, né? Porque desejo é uma coisa, vontade é outra, completamente diferente. Às vezes eu desejo parar de fumar, mas você parou? Não, mas eu desejo. Né? A vontade é quando a gente consegue. Determina. Né? Então essa é a questão importante, talvez, que seja essa determinação. Mas, não, eu vou fazer um trabalho para eu mudar a minha forma de ser e de agir. Vou conseguir fazer isso do dia para a noite? Claro que não. Se fosse fácil assim, a gente não precisava ficar aqui 50, 70, 100 anos encarnado, e por diversas encarnações. Né? A coisa é trabalhosa, mas a gente tem que começar por algum lugar. Se a gente tiver consciência, é melhor, né? Com toda certeza, é exatamente isso. E eu quero dizer que você disse muito bem, foi muito feliz aqui na lembrança da convivência com os espíritos, porque os nossos pensamentos atraem os espíritos a eles, aos pensamentos ligados. E, portanto, se a pessoa vive em estado de aflição, qual é a qualidade dos espíritos que estão ali em volta da pessoa ou ligados com ela? Também da mesma qualidade, das aflições. Então,
A pergunta é qual é a posição do espírita? A posição, em primeiro lugar, nós temos que estudar. Espiritismo é uma doutrina de estudo. De conhecimento. De conhecimento. Então, estudar. Por quê? Com o conhecimento, a pessoa vai governando a sua vida. Não vai se deixando governar por aqueles invisíveis ou visíveis, porque às vezes a pessoa não é dirigida só por espíritos desencarnados, ela é também dirigida por espíritos encarnados. Está cheio de mãe querendo dirigir filho, né? Muitos, bastante. Se pudesse, seria assim sempre, mas não é assim. Cada um tem a sua independência, nós somos indivíduos, né? Então, essa independência é a beleza de todo o universo. Cada espírito tem a sua liberdade assegurada, configurada nas leis do Criador, leis de Deus, leis divinas. Então nós precisamos pensar dessa maneira, entender como é que funciona a vida e também, pouco a pouco, entendendo que a nossa existência é uma nova oportunidade para fazermos novas experiências e adquirir novos conhecimentos. Sempre assim. Sempre pensar dessa forma fica mais fácil. Agora é preciso ter o conhecimento necessário para resistir fortemente àqueles impulsos, tanto daqueles que querem nos dirigir ou nos conduzir a um objetivo diferente, como também nós sairmos dessa situação, por vezes, de dependência que nós somos e procurarmos a nossa emancipação espiritual. Você sabe, Milton, que por vezes nos nossos trabalhos mediúnicos existem pessoas que buscam a casa espírita para tentar melhorar essas questões, e você já fez isso também, eu tenho certeza, e a gente faz às vezes, convida alguns espíritos, né? E o espírito fala, mas é a pessoa que me chama, ela se sente bem com esse pensamento, né? E às vezes fala, não, mas eu quero mudar, mas mas quer mesmo? Né? E o espírito está lá e fala, mas ele que pelo pensamento me chama toda hora, às vezes a gente fica num círculo vicioso, né, de pensamentos, e a gente quer permanecer naquilo, se sente bem com aquilo e não quer mudar. Ainda que esse assunto ligado com a depressão e as aflições da vida aí, causa um certo dissabor que chega a surpreender muita gente, muitas pessoas, muitos espíritos encarnados, né? Então é preciso tomar cuidado. Realmente, esse assunto ligado com o tema proposto está, conforme nós dissemos, nesse capítulo. É um capítulo saboroso de se ler, né? É um capítulo, conforme disse o Antônio Coelho, é um capítulo destinado a uma explicação da lei de causalidade, lei de causa e efeito. E nós precisamos entender bem dessa lei, porque é através dela que as outras leis são abraçadas, digamos assim, na nossa existência física e na nossa vida espiritual. E isso, se a gente raciocinar direitinho com relação a essa lei, é fácil. Hoje nós estamos sofrendo alguns efeitos de causas anteriores. Naturalmente, é simples de pensar. No futuro, nós vamos sofrer algumas causas relacionadas com alguns efeitos com as causas que nós estamos gerando hoje. Sim. Então, se eu quero melhorar, ter um futuro melhor, eu preciso ter causas melhores nesse momento, para que os efeitos lá na frente sejam, vamos dizer assim, menos penosos, menos difíceis. E às vezes a gente pode pensar isso ainda nessa existência. Não é necessário, vou pensar só nas outras. Se eu me tornar uma pessoa melhor hoje, eu posso, dentro dessa existência, ter menos sofrimento, aqui entre aspas, né? E temos que pensar para frente, né, Milton? Com certeza. As coisas nós já construímos lá atrás. Só que é agora que nós vamos construir o nosso futuro. Temos que ter esse raciocínio, acho eu. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Dizer, por último aqui, que nós temos que ter uma noção de que que o tratamento a respeito dessas dificuldades, se entendido pela ciência, são enfermidades. Se entendido pelo espiritismo, não são doenças, faz parte da instabilidade do espírito. Então nós podemos fazer o tratamento espiritual, estou falando em nome da doutrina espírita,
fazer o tratamento espiritual, mas também fazer um acompanhamento clínico, um acompanhamento da medicina, porque as duas áreas juntas podem favorecer a solução e a própria cura, se for entendido como uma enfermidade. Só mais um detalhe, Milton, e lembrando até uma coisa que você mencionou. A casa espírita auxilia bastante, né, com o trabalho de passes e tal. Só que, como você mencionou, a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. Então, para que a gente melhore mesmo, a gente precisa buscar esse conhecimento para ver como é que o que a doutrina espírita oferece pode ser melhor aproveitado. Porque, às vezes, a casa espírita tem muito mais recurso e a gente mesmo, na postura, na casa espírita, pode ter muito mais proveito se a gente entender os mecanismos, né? Como é que funciona para melhorar essa coisa dos fluidos, como é que funciona. O que eu posso fazer para melhorar em todos os sentidos, né? Aí eu passo, quem dá é o próprio agente que está sofrendo das dificuldades mencionadas. É isso aí, meu amigo. Estamos chegando ao final de mais um programa. Muito bem. Agradecer a generosa atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrar, como sempre temos feito, que este programa e os nossos programas anteriores podem ser assistidos no nosso site kardec.tv. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.